Bom dia, gente. Estamos aqui no quarto dia do ciclo de debates da Mostra Nordeste do 27º Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga. Queria já passar aqui para o nosso debate de hoje, inicialmente dizendo da nossa alegria dessa presença pela primeira vez no nosso festival, da Companhia do Teatro dos Novos, né? que como grupo é a primeira vez, mas tem nesse grupo uma pessoa que está conosco há muito tempo, o querido Márcio Meirelles. Sejam muitíssimo bem-vindos. Então, eu vou falar só um pouco sobre a companhia. É uma companhia que fez 60 anos em dezembro do ano passado. E foi um grupo de alunos da primeira turma da Escola de Teatro. Daí Menique ter falado em 96 ou em 56, porque de alguma forma foi em 56. A primeira turma começou em 56 na Escola de Teatro, mas antes deles se formarem, em 59, eles saíram por uma briga com Martim Gonçalves, que era o diretor da escola, e eles criaram a Companhia de Teatro dos Novos, que de alguma forma era uma sequência, era uma pós-graduação da escola, era um processo ainda de formação, continuando mesmo nas linhas da escola de teatro. Esse grupo, em 64, inaugurou o Teatro Vila Velha e passou a ser sua sede. Antes disso, eles foram para o interior, para bairros. Eles faziam teatro em todo canto, porque não tinham casas de espetáculo, não tinha teatros independentes. A gente tinha em Salvador o Teatro Santo Antônio, que agora é Martim Gonçalves, que era da Escola de Teatro, e cine-teatros comerciais, e o Teatro Castro Alves, que tinha pegado fogo, então não era nada, estava lá. Então eles faziam teatro em todos os cantos, principalmente no interior. Aí, em 68, eles pararam de produzir teatro, porque Elton Bastos, que era do grupo, foi para o Rio, para São Paulo, aqui o Reis também, Sônia Robato também, Teresa Sá também, e ficaram só em Salvador e cuidando do teatro João Augusto Azevedo, que era o diretor, e Carmen Bittencourt. Bom, enfim, e aí eles pararam de produzir conteúdo para o teatro, mas somente de gerir o teatro, e o Teatro Livre da Bahia, que era um outro grupo, foi acolhido pelo teatro e passou a produzir as peças, os espetáculos. Até 79, quando João Augusto morreu, e depois o teatro ficou com várias formatações, mas não encontrou um caminho. Até que em 94 nós entramos no teatro. Eu falo nós porque fui eu, Chica Carelli, o Bando de Teatro Olodum, e outros grupos de teatro. E o Teatro Vila Velha passou a ser uma espécie de condomínio de grupos, né? A gente acredita nessa história do coletivo, das tribos, e eram tribos diversas, né? Tinha um bando que deu muito essa característica, essa referência de um teatro afro-baiano e da cultura afro-brasileira lá no teatro, um grupo de crianças, enfim, vários grupos. E a restauração da Companhia de Teatro dos Novos, em 98. A gente retomou as atividades como Companhia de Teatro dos Novos. Desde 95, a gente foi, a partir de oficinas, a partir de encontros, a partir de projetos, foi criando um grupo de atores, um corpo de atores, atrizes, artistas, colaboradores, que se configuraram como a Companhia de Teatros Novos em 98 de novo. Ou seja, 30 anos depois, a companhia volta a ter um nome, ter um grupo, ter um corpo. Até 2013, fizemos muitas coisas. Em 2013, estava meio esvaziada, e a gente criou a Universidade Livre do Teatro Vila Velha.
na verdade, nessa intenção de construir um novo corpo, mas de atores e atrizes jovens que entendessem a dinâmica daquele teatro, a história daquele teatro, o caminho daquele teatro, a política daquele teatro. E aí foram 5 anos de trabalho, de construção, de encontros e desencontros, até que em 2018 a gente retomou a Companhia Teatro dos Novos com um novo grupo, um novo elenco, que é esse que está aí. Todos eles, quase todos eles, passaram pela Universidade Livre como participantes, em formação, menos Miguel e Chica, que vêm de outras formações, né, e que eles podem falar. Chica e os dois trabalharam na Universidade Livre também como colaboradores, orientando e liderando processos dentro da Universidade Livre. Bom, no dia 14 de março, a gente fez a última apresentação da Tempestade. Foi muito estranho assistir, eu não consegui assistir o espetáculo inteiro. Eu assisti o início, depois saí, porque era muito louco estar ali, vendo aquela tempestade desabar pela última vez, né? Mas logo nos próximos dias, dia 16, 17, a gente começou a se ligar e vamos trabalhar, vamos fazer, como todo mundo achava que isso ia passar rapidamente. E então vamos ensaiar um espetáculo para quando abrir o teatro de novo a gente estrear no palco. E aí começamos a pensar na remontagem, na reposição do Espelho para Cegos, que foi uma montagem que fizemos em 2013 desses mesmos textos, ou de alguns desses textos, que é de um livro de Matei Wisniewski chamado Teatro Decomposto ou O Homem Lata de Lixo. Então, fizemos várias experiências de audiovisual, de propostas cênicas mais gravadas e editadas pelos próprios atores e atrizes. Depois tentamos o radioteatro, fazendo somente o áudio de algumas cenas. Enfim, fomos experimentando as ferramentas e as plataformas, que era uma coisa que eu já vinha fazendo há muito tempo antes. Eu já investigava muito sobre essa questão da presença virtual do ator e do público, né? Esse web teatro, esse teatro que é o lugar de onde se vê, distribuído em uma rede, não mais num lugar confinado, vamos dizer assim, né? Em frente ao palco, ao lado do palco, enfim, mas espalhado no mundo, né? No globo. E daí esse web teatro, né? Um teatro em rede, um lugar de onde se vê é uma rede agora. E como atingir essa rede, como atravessar essa rede e tocar as pessoas, como se toca numa sala onde todo mundo está ali convergindo para assistir aquela coisa, seja lá que formato tem essa configuração de palco-plateia. E a gente ficou investigando e fomos trabalhando e acabamos resolvendo fazer os monólogos, um monólogo para cada ator, sendo que os monólogos feitos por atores foram editados como uma sequência de fragmentos, e os monólogos das atrizes emolduram, vamos dizer, esse núcleo masculino. E, por fim, uma peça que não é dramática, vamos dizer assim. É um texto do mesmo autor, do Matei, mas é um artigo que ele escreveu de uma experiência dele passear por Paris, vazia, deserta, agora, durante a pandemia. E aí foi isso. É um pouco o histórico até a gente estar aqui, e muito feliz de estar aqui. Eu fiquei muito feliz desde o momento que eu vi que ia ter o Festival de Guaramiranga, né?
primeiro anúncio, vai ter o festival, oba! Aí o pessoal se inscreveu, inscreveu o projeto, fomos selecionados e foi uma alegria em cima de alegria, em cima de alegria. Estamos muito orgulhosos de estar aqui, muito felizes, porque realmente, como o Nilde falou antes, a gente estava, né? 10 atores em cena é muito pouco, pouca gente, quase um monólogo. E a gente é de 30 para lá, né? 30 é a média. É teatro de tribo mesmo. Desde o Bando de Teatro Olodum, que tem essa configuração de muitos atores em cena. Enfim, desde sempre eu gosto de muita gente em cena. Gosto de bagunça, de confusão, de multidão passando por lado. Essa representação da humanidade, esse coro que representa fisicamente, quase que numericamente, o público. Né? Lembro que uma vez eu fiz uma peça que tinha 20 atores em cena e 20 pessoas na plateia. Não podia ter mais do que 20. Era corpo a corpo, um a um. Né? Bom, enfim, é isso. Vocês, atores e atrizes, por favor, não me deixem só. Miguel, quase cearense, fala aí. Oi, bom dia, gente. Feliz demais de estar aqui no Festival de Guaramiranga. Cheguei na Bahia do Ceará. Eu estava morando aí, eu fiquei 4 anos no Ceará. Estive no festival como público algumas vezes, e sei da importância desse festival para o Ceará e para o Nordeste, né? Para o Ceará especialmente. E teve uma das razões, inclusive, por que eu fui para o Ceará, entre outras coisas, o trabalho que eu fiz para a reforma agrária e tal. Teve um evento, teve um festival, uma edição do festival que eu fui, que eu assisti muitos espetáculos. Um deles foi o Romeu e Julieta do Garajal, que foi um momento especialíssimo na minha vida, ver aquele espetáculo na Praça de Guaramiranga. Assim, tá entre os momentos de teatro mais bonitos da minha vida, foi nesse festival. Então, muito feliz de estar aqui e de estar aqui com a Companhia de Teatro dos Novos. A Nilde falou no princípio, né, isso de que o Março tem um assentamento teatral, né? E eu acho muito legal essa palavra. Eu gosto muito do teatro da reforma agrária e eu acho que o teatro em geral, aonde se faça, mesmo nas cidades, ele tem alguma relação com essa produção de materiais orgânicos, agrotóxico, sem interferências de uma tecnologia danosa para a saúde. E aí eu penso que ter o festival agora dentro da internet, nesse latifúndio que é a internet, né, a gente fazer essa ocupação e todos os grupos de teatro, todos os espetáculos que a gente tem visto no festival, né, são uma ocupação super positiva nesse sentido de saúde, de produção de coisas orgânicas para esse lugar que é a internet, né, o latifúndio do Vale do Silício, né? E a gente chegar com esse material é muito bom, muito importante. Ótimo, Nilde, exato, é isso, um assentamento. Então, essa coisa de trabalharmos em grandes coletivos, o Marcos falou aí, né? É a Companhia Teatro dos Novos, a Universidade Livre, né? O Teatro Vila Velha tem uma retroalimentação de processos. Né? Durante a pandemia, né, a gente começou a trabalhar os novos, né, na produção desse espetáculo, e a Universidade Livre também experimentando coisas, né, que Magela falou aí da oficina, né, que vocês fizeram, também um processo da Universidade Livre. Então, tem um pensamento de teatro que vem produzir esse espetáculo que é formado ali nessa comunidade assentada no Teatro Vila Velha, produzindo esses produtos orgânicos. Trazer isso para a internet eu acho muito importante. Eu
me sinto entrando num espaço de alguma maneira novo. Nós artistas, né, sempre utilizamos a internet e tudo, mas mais como sei lá, divulgação, né, dos nossos trabalhos, eventualmente, né, uma entrada mais tímida, mas estivemos muito fora da nossa própria natureza, né, de trabalho nos espaços, seja, eu faço muito teatro de rua, mas nos palcos, né, nas casas, né, não na internet. E agora estamos na internet. Eu acho muito importante trazer isso para cá, esse debate de hoje, trazer isso para dentro da internet. A internet é um lugar muito muito dominado a internet é um lugar que não tem muita lei, né? Que não tem não tem regulação, não tem muitas vezes não tem pensamento ético, né? É uma arena enlouquecida. Márcio defende muito a internet como um lugar desenvolvido nesse desejo humano da comunicação. Eu concordo com isso. É um lugar que responde a um anseio, né, do ser humano de se comunicar. Mas esse lugar foi sequestrado, de uma certa maneira, né, pelo capital, né, pelas grandes corporações do Vale do Silício, pelos interesses comerciais, né? E aí as produções que se faz para a internet, normalmente, né, tem sido para responder esses procedimentos do mundo capitalista. Então, a entrada dos artistas, infelizmente, por uma pandemia terrível de um vírus mortal, mas foi uma coisa muito importante. Eu acho que nós virmos todos, artistas de teatro, poetas, quando começou a quarentena, você ligava seu computador, você via poetas, músicos, cantores, atores entrando na internet com essa produção poética de um pensamento que a gente tem séculos, né? Séculos de gerações e gerações de artistas dedicados a pensar o ser humano, pensar as relações, pensar a produção de sociedades harmônicas, não é? Isso é um know-how, né? É uma vocação à qual nós nos dedicamos. E durante muito tempo estivemos afastados da internet porque achávamos que não era o nosso lugar, né? Nós estávamos satisfeitos com os nossos teatros e com as nossas praças, as nossas ruas. E aí estarmos aqui agora eu acho que é muito importante. A gente pensa assim, será que depois que os teatros reabrirem a gente vai continuar fazendo web teatro? Eu acho que sim, a gente deveria. Porque uma vez aberto esse espaço e esse lugar de, vamos dizer, da disputa, não cultural, social, né, política, uma vez que ele está aberto e que nós estamos aqui fazendo essa ocupação, trazendo os nossos discursos, trazendo as nossas pautas, isso deve ser mantido, né? A internet tem uma força política e social muito grande, e um alcance e um controle, muitas vezes, negativo, que pode ser voltado para um lugar positivo, né? Mas é preciso a gente fazer esse engajamento. Então, enfim, é um assunto muito longo, mas eu queria demarcar isso, a importância desse festival estar acontecendo dentro da internet, não ter deixado para o ano que vem, quando os teatros reabrirem. E nós, da CTN, né, ficamos pensando muito tempo, né, como é que a gente ia fazer, decidimos fazer, Márcio trouxe esse incentivo, vamos fazer, vamos criar coisa, vamos experimentar isso. Então, eu sinto que esse espetáculo que a gente está fazendo, trazer esses textos do Matei Wisniewski, com a força que eles têm, que falam, embora ele tenha escrito há mais de 20 anos, falam com uma força muito grande sobre as sociedades humanas e o lugar para onde a gente está indo. Então, vir com isso é uma afirmação de possibilidades, discutir o nosso papel. Nós somos artistas porque somos seres políticos, né? E somos seres políticos porque somos artistas, então trazer essa discussão para dentro da internet e a público, para falar de possibilidades.
quando os personagens nossos vivem coisas tão difíceis e realidades, parece que as impossibilidades se apresentam, não é? Mas nós, como atores e atrizes, estarmos aqui falando sobre isso já é em si uma afirmação das possibilidades, da reflexão, da contestação, da insatisfação com o estado de coisas que nos coloca nesses isolamentos, né? nessa claustrofobia, nessas solidões das cidades, né? Estarmos nós como artistas e aqui falar que pode ser diferente. Então, eu sinto em relação a essa oportunidade de estar com esse espetáculo, nesse festival, um passo adiante de transformação. E é o nosso papel como artistas, seja no palco, na internet, aonde for. Eu acho que o primeiro papel nosso, para além de toda a beleza das nossas produções no palco e tudo mais, o nosso papel é intervir na sociedade com o que nós pensamos, fazer a nossa contribuição ao grupo social em que nós vivemos e dizer, olha, nós pensamos sobre essas coisas. Então, estar na internet é muito importante. E é isso. Enfim, não vou me estender mais. Fico muito feliz de estar aqui. Muito feliz não só de apresentar o nosso espetáculo, mas de ver todos os espetáculos. Eu tenho podido ver quase todos da mostra e estou muito encantado com a criatividade, com a inventividade, com a relevância dos discursos. Uma experiência incrível esse festival, incrível. Vou sair transformado. É isso. Se ainda tiver tempo, eu quero falar um pouco. Vou tentar ser bem sucinta, porque eu quero que a gente tenha debate também e tal. Primeiro, eu sou Clara Romariz, eu sou atriz. Nessa peça, eu sou assistente de direção e eu sou escritora também. O teatro, eu quero falar mais sobre a peça do que sobre teatro em geral. Eu acho que essa peça, ela é sempre atual. Foi montada em 2013, em 2018, eu participei em 2018, e agora. Foram conjunturas muito diferentes, políticas, que a gente estava vivendo nesses 3 períodos, né? E eu acho que... Porque são temas muito contemporâneos que a gente fala nesse espetáculo. A gente fala sobre solidão, sobre a crise da civilização, sobre isolamento, e também sobre a beleza, sobre a poesia, sobre os botes salva-vidas, sabe? Os pontos que a gente consegue se sustentar. Eu acho que são monólogos, o texto, na verdade, originalmente, são vários monólogos. A gente selecionou alguns, um para cada ator, né? E esses monólogos que a gente escolheu nesse texto, eles tratam de uma realidade distópica, mas também que existe sempre uma salvação. Eu acho que primeiro começa com as loucas, né? Que elas apresentam a cidade, apresentam as pragas, apresentam como a cidade está vivendo, o que acontece ali, naquele momento, nessa conjuntura. Aí vem os homens, os 3 homens, que Márcio encenou de uma forma que eles se entrecruzam, né? Interrelacionam, não sei qual a palavra. E os homens, eles trazem uma coisa de assim... Eu acho que é mais cruel como eles trazem a situação. Não dá para ver muita salvação ali. Você está no seu círculo, isolado do mundo, e é isso. E tem um pouco de alienação também no homem do círculo. Como eu estou aqui, meu círculo é maravilhoso, e eu me isolo do mundo e vivo eternamente. Miguel já traz uma coisa de... Miguel, o morador de rua, traz uma coisa que é absolutamente a quarentena. Que em 2018 era outra coisa, a gente não tinha, na verdade. Em 2013 era outra coisa. E agora, quando a gente pega esse texto, que foi escrito há, sei lá, 20 anos atrás, 30 anos atrás, acho que é 20. Quando a gente pega esse texto e traz agora... Quanto, Márcio? Mais? Mas tem quase 40 anos. Caralho! Foi no início dos anos 80. Quando a gente pega esse texto e traz para esse momento de pandemia, é um homem que acorda numa cidade deserta. Não tem ninguém na cidade. Ele fica meses e meses sem encontrar ninguém. E essa realidade vai tornando ele uma pessoa diferente. E Vicky, que faz a pessoa lata de lixo, que
é uma pessoa que joga um lixo nela e ela não vai entendendo como isso acontece até que ela percebe como isso se dá. Esses homens mostram a cidade perdida, né? Um universo que não tem muito o que resolver. E aí vem as mulheres, como sempre, as mulheres, que mostram pontos de salvação, pontos de saída. Mesmo com a realidade muito cruel que todos os monólogos passam, tem a música que salva a mulher da barata, que apesar dela estar caindo num precipício gigantesco, existe uma poesia ali, existe a arte. A assistente mecânica tem a poesia que está ali. Sempre a arte. Matei sempre traz a arte nessa peça. Acho bem metalinguístico isso. Anne, que é a mulher do cavalo, traz justamente os campos de trigo, né? A beleza dos campos de trigo. Uma outra visão. Enfim. A mulher cavalo. Diga. Não, não é a mulher do cavalo, A mulher cavalo. Eu sempre confundo, eu nunca lembro, perdão. E a Nanda, que é a corredora, traz o mar. Eu acho que quando o Matei joga isso em cena, ele mostra uma realidade cruel, que é a nossa, mas que também traz a arte como possibilidade de salvação. Mesmo que seja uma salvação cruel, uma salvação que talvez não salve 100%. Mas é um ponto, né? Não é uma âncora. É um bote salva-vidas, digamos assim. Não sei essa metáfora. E eu acho que nesse momento de quarentena, de pandemia, eu, como atriz, estou pensando muito sobre isso. Sobre como a gente consegue criar nossos próprios rituais, né? Porque a gente não tem, assim, no Vila sempre trabalhei com 1000 pessoas, né? Em todas as peças. Então, é sempre camarim, gente, conversa, concentração coletiva, o corpo do outro, o suor do outro. E agora não tem nada disso. Tem outra realidade. E como a arte vai se adaptar a essa nova realidade, né? Porque o teatro sempre se adaptou ao mundo. É um espelho do seu tempo e vai se adaptando ao que acontece no mundo, né? E acho que agora é muito um processo de criar seu próprio ritual, o que é muito importante, sempre seria muito importante. Mas agora a gente é meio obrigado a fazer isso, né? Porque não tem ninguém ali para você se concentrar junto, sei lá. Eu acho que a internet, a última coisa, a internet agora é um espaço que, como o Miguel falou, um latifúndio, um lugar de várias disputas de poder, sempre foi um lugar de disputa de poder. Como a globalização também é um lugar de disputa, né? Sempre. E essa coisa muito ligada da globalização com a internet, com a troca de comunicação, né? Com a comunicação, que é uma coisa também muito do teatro. Mas tem uma coisa muito preciosa nisso agora, que é a democratização. Ao mesmo tempo que é um lugar super fechado, que é difícil de invadir, de entrar, de ocupar, eu posso ver uma peça de Londres, eu posso ver uma peça do interior da Bahia, eu posso ver uma música de uma pessoa aqui lá de longe. Mas como a gente consegue que essas coisas passem para a gente, né? Porque é muita informação na internet, tem muita coisa. E eu acho que um festival como esse, que mostra várias coisas do Nordeste, né? É muito importante para esse momento, para que as pessoas consigam ver. E como o teatro é o lugar de onde se vê, né? Vamos ver. É isso. Que lindo. Obrigado, gente. Muito bom ouvir vocês. Antes de passar para a Paula, que vai trazer um olhar da curadoria sobre o trabalho de vocês, eu queria só... O Miguel falou do Garajá, eu queria só registrar aqui que a gente perdeu no finalzinho do ano passado o Maninho. Lembrei dele, um querido, tantas vezes esteve nesse festival. Está fazendo uma falta danada por aqui, sem dúvida. Paula? Oi, pessoal. Bom dia, né? A todos, todas, todos. Bom, é uma responsa muito grande eu abrir esse debate depois dessas falas e depois de uma admiração tão grande que eu tenho pelo Márcio, pela companhia, pelo trabalho do Teatro Vila Velha, por tudo, né, que eu a minha vida inteira venho acompanhando e pela importância que vocês têm com a formação dessas pessoas de teatro, desses seres de teatro, né? Essa importância
dentro da Bahia e nacionalmente. A gente precisa tanto dessa formação, né? A gente tem tão poucos, principalmente no Nordeste, que isso é tão importante, né? E essa valorização e esse trabalho continuado, que eu falo todos os dias aqui, a cada espetáculo que eu vejo e que eu admiro e que a gente gosta e que a gente analisou e escolheu para estar presente nesse festival, nessa edição, essa importância que é o trabalho de grupo, sabe? De pesquisa continuada, de formação continuada. Como isso é importante, como isso falta. Eu vou muito para o Nordeste porque é onde eu moro, vivi a minha vida inteira, né? Que é Pernambuco, e como eu sinto isso, porque a gente tem uma realidade muito parecida, mas a Bahia é muito mais dinâmica, mais evoluída, vamos dizer, com relação a essa evolução de formação, né? O que a gente aqui não tem nem curso de formação de ator em Pernambuco. Bom, e aí eu queria dizer que eu primeiro adoro esse autor, Matei Wisniewski. Quem me apresentou a ele, aos textos dele, foi Fernando Filbert. E aí Fernando me falou dele, eu li um texto e saí comprando tudo que eu podia, que eu encontrava, e lendo, e achei fantástico. Eu acho que foi muito feliz, sabe, essa escolha desse texto nesse momento que a gente vive hoje, né? Um espetáculo que são quadros surreais, de personagens surreais que falam de uma realidade contemporânea e que, embora essas cenas aparentemente elas não se relacionem, mas elas falam do ser humano que se isola em si mesmo, fala desse mundo solitário, desse mundo individualista, desse mundo distópico, né? Como Clara falou. E é um texto que ele vai direto para o espectador, né? No caso, acho que quem tá lendo o texto, ele é uma conexão direta ali com aquele olhar as letrinhas, os olhos, a letra, você vai se apoderando daquilo ali e nós, como espectadores, o público, né, vai direto também naquele olhar, naquele texto que está sendo dito ali. A palavra é o fator principal. Eu acho que Márcio utilizou isso muito, muito bem, sabe? Assim, não podia ser de outra forma, porque você tem que parar e você tem que ouvir o que é dito. Então, nada de apelos visuais, assim, para que você possa ouvir, para que você possa entender e que você possa refletir sobre tudo aquilo que você está vendo. Né? É um texto onde você reage à palavra a cada momento e que a palavra diz tudo e que você tem que entrar naquela viagem. Né? Você tem que entrar no que é dito. Então, eu acho que ele formulou de uma forma muito... criou essa montagem virtual de uma forma muito inteligente, porque os quadros, como ele falou, abrem e fecham com mulheres e inicia com 3 quadros, né, onde as 3 estão aparecendo na tela, que você está vendo lá as 3 na tela, depois passa para uma outra coisa, que é lá dos homens, onde as histórias se entrelaçam e que uma tem uma continuidade, outra não, e você começa a prestar atenção nos 3, e aí a postura, você já vê lá na telinha, pequenininho lá, os 3 onde é que estão, cada um numa postura diferente, cada um numa reação diferente, e aí você passa para uma outra coisa também da Mulher Barata, onde tem um quadro, que isso me chama muita atenção, essa coisa visual e simplicidade visual, onde tem aquela janela dela e tem aquela mesa ali, que coisa bonita plasticamente que ficou aquilo, né? E depois você caminha para a palavra novamente, a continuação daquela palavra, da maneira do close fechado no olho, na voz e na reação e na interpretação. E aí você é como que você fosse caminhando
né? Você vai numa caminhada e você vai lentamente andando, daqui a pouco você acelera, você vai caminhando, você vai chegando, e daqui a pouco você, daquela caminhada, você começa a sentir aquilo crescendo dentro de você até que aquela cena explode, né? Explode na encruzilhada da civilização, no testemunho da catástrofe política, né? Como é dito, na ditadura demente, e naquele andar pela cidade, naquele andar onde aí aquelas imagens entram no momento certo, sabe? Aquela coisa, o que visualmente teria que ter a mais, teve ali, teve naquela cena, e lindo, porque aquilo ali, aquelas imagens explodem com o que você está sentindo e com o choque que você tem dessa realidade da gente, do que ele está falando do hoje, do que a gente está passando. Então, tudo são conexões que a gente, no final, a gente vai para um ponto comum, né? E que total, que explode ali, que você fica chocado quando termina, você, sabe? E aí tem aquele momento de puxa, sabe? Puxa vida, puxa vida. E aí, assim, a sonoplastia é outra coisa que também me encantou, porque você não ouve e ouve, né? Você está ouvindo e não está ouvindo. Aquilo ali, assim, você não pode dizer, vai fazer uma análise da som, eu nem sei, eu sei o seguinte, que aquilo ali era uma cena, que eu estava ouvindo aquilo ali, que aquele... Ai, travou. Que bem... Está travando, Ai, Paula. ela voltou agora. Tudo tudo é um corpo só, sabe? É um corpo só. É como a gente via, como a gente estava falando do Entre Linhas, a Jaque, que era aquela pessoa que tinha tudo naquele corpo dela. Vocês conseguem com 11, sabe, juntar tudo num corpo só, sabe? E eu acho isso muito difícil. Nossa, que coisa difícil, sabe? E assim, e a palavra você tem que entrar, você tem que escutar e você tem que embarcar naquilo. Então, eu não acho que seja você abrir a internet, tá passando isso aí, e você vai assistir, ver um monte de gente falando, tem gente que vai dizer, porra, é muito falatório, poxa, sabe, é muita conversa, e sai. Mas esse não é o público que interessa. Eu acho que essa coisa da internet, como o pessoal está falando, a gente tem vários nichos, sabe? Nichos, e que a gente pode... A gente tem um público fantástico para isso também, como tem um público que quer ver filtros, sabe? Você vê uma coisinha, as imagens, um filtro, outro filtro, muito filtro, muito filtro, muito filtro. Tem gente que fica só naquela imagem ali. Então, assim, eu acho que é um prazer muito grande a gente poder ouvir, sabe, um texto daquele muito bem dito. E aí, onde é que está a formação? Sabe onde é que entra essa história? Cara, como é bom a gente ver ator bom, sabe, de uma formação boa, sabe? Pessoas que sabem o que estão dizendo, e a gente vê nesse discurso da Clara aí, de toda essa análise que ela fez, de tudo que vocês fazem, eu sei que todos vocês fazem isso muito bem. E assim, como que vocês sabem dizer? Como vocês sabem aquele olhar? Né? Como que vocês sabem naquele olhar, a gente se conectar naquele olhar, e o olhar é tudo, agora nesse formato da gente virtual. O olhar e a verdade, sabe? Eu estou dizendo o que eu estou acreditando do que eu estou dizendo. Eu não estou fazendo de conta que eu estou dizendo, eu estou dizendo, eu estou falando de um cara aí muito legal, contemporâneo, que vai ser... Porra, estou falando o que eu sei, o que eu estou sentindo, o que eu estou vivendo, o que o mundo está vivendo. Então, eu acho que nesse momento foi muito mais importante isso para a gente estar vivendo isso agora, porque cada um está vivendo esse isolamento em si mesmo, desse mundo, sabe, solitário, cada um vivendo da sua forma. E isso é passado na interpretação do texto de cada um. Então, assim, fiquei muito feliz de ver, e eu vou confessar a vocês que a primeira vez que eu vi, eu achei legal, sabe? Eu achei interessante, eu achei bacana, parará, mas eu não senti da forma que eu senti ontem, sabe? Ontem até no chat, quando terminou, eu falei, gente, estou passada, porque hoje eu senti de uma forma que a primeira vez que a gente conversou e analisou, eu comecei a analisar de uma forma muito fria, assim, E hoje, assim, cara, ontem eu entrei assim de uma forma e entendi muito mais coisa também do que eu tinha entendido
da primeira vez que eu tinha assistido numa pré-seleção da gente para esse debate de curadoria. Então, assim, eu acho que vocês estão de parabéns pelo trabalho, de persistência, de formação, de grupo, de andar nesse bando, né? Desse assentamento aí que Nildo falou, e de ter 11 pessoas em cena, assim, cara, e Márcio, que está acostumado a dirigir, como ele falou, 30, 20, sei lá, e que vocês continuem fazendo também dessa forma virtual, que é super importante, continuem com esse espetáculo, como também quando, né, se abrir aí nesse, sei lá o quê, novo normal, sei lá o quê, que a gente possa ver pessoalmente também, viu? Então, muito obrigada aí pelo trabalho de vocês e muito orgulhosa e feliz de ter essa oportunidade de tê-los no festival. Obrigada. Gratidão, Paula. Gratidão. Obrigado. Magela, eu não Tereza, sei se, Celcinho. Magela, eu não sei se dá tempo ainda, mas eu queria falar. Dá, sim. Tá? Não, eu queria falar sobre algumas coisas, sobre a questão do texto, né? Da relação de cada ator com o texto. Eu acho que isso foi muito importante, assim, até pelo que Paula acabou falando sobre ontem, né? Eu acho que todo mundo meio que sentiu que ontem foi um dia muito bom, assim, né? Foi um dia um pouco mais consciente, assim, não sei explicar. Mas eu fiquei pensando, né, enquanto Márcio falava e Clara falava, sobre essa nossa relação com o próprio texto, né? E que eu acho muito importante, e que Jaque também trouxe essa questão da subjetividade, e a subjetividade para mim é muito importante, porque para eu falar aqui eu preciso saber que minha respiração está fluindo, né? Eu preciso saber como é que está meu corpo, como é que, né? Então acho que a subjetividade é muito importante. Acho que cada subjetividade de cada pessoa fazendo o texto faz muito sentido na minha cabeça. Eu posso estar delirando, mas eu acho que é isso. Inclusive, eu acho que a mulher cavalo é isso. Que o cavalo é uma loucura, que ela precisa acreditar. Ela precisa acreditar naquela loucura. E tem uma hora que ela acredita, né? E ela vai, monta no cavalo e vê a cidade cheia de trigo. E ela nunca tinha percebido que a cidade era cheia de trigo, né? E aí, como é que eu trago isso para mim, Anne Cardoso, né? Essa questão da loucura sempre esteve em minha vida. Eu acho muito importante isso, né? Você procurar essa identificação, ou procurar ou achar, né? Sem querer procurar. Mas durante toda a minha vida eu realmente fui chamada de uma pessoa louca, né? Eu sempre fui meio espontânea, meio doidinha assim. E sempre, quando eu era criança, eu colocava florida e uma blusa listrada, ia passá-la e dizia que eu estava linda, né? E era tão diferente, né? Era tão não na moda, né? Usar estampas coloridas e diferentes, assim, né? E eu não sei se eu sou artista por causa disso ou se eu sou isso porque eu sou artista, né? E aí eu fico pensando assim, e foi muito importante para mim encontrar isso, né? E eu não montei no cavalo. Eu ficava irritada com as pessoas falando para mim que o cavalo era meu. E eu não queria aceitar que o cavalo era meu. E as pessoas falavam, não é seu e tal, não sei o que, papapá. E falava comigo, e tem uma hora que eu aceito, mas eu aceito por mim. Eu falo, chegou a hora para mim de descer. Desci, montei no cavalo e vi a cidade cheia de trigo, né? Então eu precisei ter essa conexão com o texto para conseguir fazer a parada com prazer mesmo, né? Porque eu acho que a moda é essa, é você fazer uma parada que você sinta prazer em fazer, né? E aí eu fico observando cada um assim, eu fico imaginando assim, Menique é assistente mecânica e ela tá lá dentro da consertadora, ela não tem muita coisa para fazer, né? Dentro da consertadora tem poucas coisas para fazer, então ela usa esse tempo livre para escrever poemas sobre as coisas que ela observa no trabalho dela, durante o trabalho dela. E eu me identifiquei muito com Menique porque eu me imaginei nesse lugar estando num caixa de supermercado, estando num caixa de uma livraria, né? Ali, e não tem muita coisa para fazer. Quando o cliente vem, eu passo, né? Eu tal, não sei o que, embalo e tal, mas na verdade eu quero fazer teatro, eu quero cantar, eu quero escrever música, né? Eu quero divulgar, eu quero fazer minha arte. E Menique, engraçadamente falando, é engenheira.
Mas ela está fazendo teatro, ela faz o teatro, ela aplica, né, as coisas no financeiro do que ela sabe dos conhecimentos dela, mas ela escolheu fazer teatro, né? E aí você vai para a Vicky, que é a pessoa lata de lixo, né? Que é uma preta periférica retinta, né? Que as pessoas é o seu jeito, né? Tem um cara, uma mulher, enfim, é o seu jeito. Eu não sei o que é. Dá vontade de jogar lixo em você. Eu não sei, é o seu jeito, é a sua afeição, é o seu jeito, né? É o seu jeito de andar, é o seu jeito de se vestir, é o seu jeito de colocar um negócio na cabeça, né? O seu jeito de ser miçangueira, né? Então tem essa questão aí. Chica também é a louca lúcida, né? E eu sempre vejo Chica, inclusive, quando minha mãe fica passando por aqui, ela sempre fala: eu entendo que Chica é como um catalisador, né? Porque sempre quando está rolando uma discussão, sempre quando está rolando uma dispersão, assim, Chica para e fala: gente, vamos voltar aqui e tal. E ela é a louca lúcida, né? Mas ela ainda continua sendo louca, né? Mesmo sendo lúcida. Né? Ela acredita nessa... Né? Ela fala muito sobre isso, da acreditar na própria loucura, né? E ela acredita nessa loucura, né? Enfim. E aí eu acho que... E Miguel também faz o morador de rua. E teve um dia que Márcio falou assim: pô, Miguel, você escolheu estar na rua, né? Porque Miguel acorda 1 hora e não tem ninguém na cidade. E aí ele vai organizando a cidade da forma... Primeiro ele observa a cidade. Pô, velho, o povo não está indo para o trabalho, mas eu vou para o meu trabalho, eu vou continuar indo para o meu trabalho. Chega lá, não tem ninguém. E aí depois ele começa a organizar a cidade do jeito dele. Ele fala: pô, eu tô sozinho nessa zorra, vou organizar as coisas do meu jeito. E aí ele visita as casas de rico, o negócio do ginecologista, sabe? As paradas que ele sempre quis pegar, mas ele escolhe estar na rua. Ele não escolhe morar em uma casa de rico, em um casarão. E aí, quando o Márcio falou isso de estar na rua, eu pensei: pô, Miguel realmente escolheu estar na rua, o grupo que ele fazia parte de teatro de rua. Ele escolheu fazer teatro na rua. E eu acredito que é por conta, pelo que eu conheço de Miguel, é por conta dessa liberdade, né? É por conta dessa liberdade, dessa espontaneidade. E, ao mesmo tempo, ele faz um morador de rua. Ele não faz um morador de rua desgraçado, assim, pela minha visão, né? Ele não faz um morador de rua: eu tô sofrendo. Ele faz um morador de rua: velho, eu tô aqui e tal, não sei o que, que é próprio da personalidade de Miguel, né? Principalmente quando ele está apresentando assim na rua e tal, enfim. Então, eu acho que essa conexão, né, com o texto, com a subjetividade que você carrega e leva, né, é muito importante. É muito importante. E com o tempo a gente foi levando, né? E com o tempo a gente foi se adaptando, foi levando. E eu acho que o resultado de ontem foi um resultado muito bom dessa apropriação, né, desse texto e de quem a gente é mesmo dentro desse texto, entendeu? Porque às vezes eu tô falando aqui: não, meu personagem não, eu sou a mulher cavalo, né? Eu faço a mulher cavalo, eu sou a mulher cavalo, né? Eu não penso em Anne estar fazendo a mulher cavalo, eu sou a mulher cavalo. Então, para mim isso é muito importante, né? Como resultado de qualquer apresentação que seja, né? Qualquer forma de manifestação que seja, né? De todos. Ô, mulher cavalo danada essa, viu? Celso, Tereza, querem falar Olha, um pouco? depois dessa fala da Anne, fica difícil você fazer qualquer avaliação perfeita a fala dela. E realmente a coisa mais importante que eu percebi, quer dizer, eu amo Matei Wisniewski, eu acompanho o trabalho do Márcio há muitos anos, às vezes eu perco algumas coisas no caminho, mas eu acompanho desde lá de trás e admiro muito. Mas a qualidade desses atores é muito raro. E em bando ainda, quer dizer, não é que é um ator que arrebenta, todos arrebentam, e todos arrebentam dentro das suas áreas, muito pela apropriação do texto, como disse a Anne. Quer dizer, o Matei Wisniewski pode ser, sei lá, um autor difícil de compreensão, mais elaborada e muito complicada, mas a tradução que eles fizeram desse texto é fundamental, porque
é o puro texto, só que acrescentado da compreensão deles, quer dizer, o que nos aproxima muito mais do que ele quis escrever. Então, não tem que falar muito pouco e ouvir muito mais, porque eu fiquei aprendendo aqui, entendendo o que as pessoas têm a dizer, o que o Márcio falou, o que a Anne falou, o que eles falaram, toda a vivência desse grupo em relação a essa história e a compreensão desse universo tão próximo, tão diferente e tão próximo do nosso, que o Wisniewski é isso, ele é tão longe e tão perto, né? E uma coisa que me deixou, que eu acho muito engraçado, é dizer, eu fiquei lembrando aqui, dizer que os espetáculos do Márcio têm sempre uma multidão, mas é verdade, eu me lembro que a gente fez uma vez, acho que uma ideia material, acho que foi isso, né, Márcio, lá na oficina, e que era um monte de gente, era uma multidão. Então, acho que tem aí uma história nova, que é o solo baiano tem pelo menos 10 pessoas. Se é um solo, a partir daí... Isso é fala de Amir Haddad, né? Menos que 10 para mim é solo. É solo, mas para você 10 é solo, 30 não é solo. Agora, é maravilhoso. Muito obrigado pelo que eu vi. Eu estava extremamente cansado. Quando eu comecei a assistir, eu já estava cansado, eu não aguento mais, eu não saio da tela. Eu tinha participado de várias entrevistas. Aí eu me grudei já na primeira fala das loucas, e aí já não consegui mais piscar. E fiquei, né, nessa distância da tela, aproveitando cada segundo daquele texto bendito, daqueles atores lindos, maravilhosos, com essa consciência do momento que a gente vive e o quão próximo é toda essa história da nossa, né? Então, eu fiquei fascinado. Super obrigado. Queria agradecer muito de ter visto e ter acompanhado. Obrigado. Ei, que bacana. Queria agradecer também por vocês estarem aqui. Para nós da curadoria, eu acho que é muito importante que a gente era muito importante que a gente pudesse montar um quadro o mais diverso possível, mas não só interessado em supermercado, sabe, vários artigos diferentes, mas no sentido consumista, mas porque essa é uma circunstância muito especial que a gente está vivendo dessa edição do festival, né? E aí, para nós, é muito importante ter vocês nesse painel assim que a gente procurou montar, né? Apresentando espetáculos gravados, adaptados para a plataforma, que eram cênicos e adaptados para a plataforma, e também coisas que já foram gestadas diretamente, né, no diálogo com os suportes e tal. Então, para mim, para nós, é muito importante a gente ter esse momento, né, em que a palavra ela ganha uma importância muito grande dentro desse painel e muito bem defendida, muito bem trazida assim pelo grupo, né? Eu prestei muita atenção nos vídeos de vocês que a TV Beija-Flor colocou no ar, fiquei assistindo, ouvindo atentamente agora também. E aí eu fico pensando, né, gente, 1956 da fundação, se eu compreendi corretamente, me corrijam se eu estiver errada, da fundação da Companhia Teatro dos Novos. E 1956 é também o ano da fundação do primeiro curso de dança superior do Brasil, na Bahia. Então, eu fico pensando que em 1956 desceu um disco voador assim, na Bahia, incrível, não sei. Ou coisas surgiram da terra assim, que fizeram com que iniciativas formativas fossem tão importantes. E é uma cidade, Salvador é uma cidade que prima por isso, né? Tem essa importância histórica na cena brasileira mesmo. E o que a gente vê, na verdade, são esses tantos anos, né, desde 1956, encarnados nessas pessoas tão jovens, né?
mas a gente vê esse lastro dessa história de aprendizado, de como fazer, de como formar, de como trazer, na excelência de cada um, né, desses atores e atrizes e tão jovens. Mas, como a Anne disse, né, eu acho interessante isso, a gente pensar, né, que é a gente se constituindo no texto que faz com que ele seja vivo, que faz com que ele seja, portanto, teatro, mas é a gente se constituindo e carregando também essa história toda, né, essa longa história formativa que está no corpo de vocês, né, que não começa e acaba em cada um de vocês, e vocês sabem disso, né? E essa celebração ela é muito importante, né? É muito importante que a gente carregue aquela história, né? Carregue nos ombros, enfim. Tem uma metáfora para isso, mas uma parábola, mas eu não estou me recordando. E aí eu fico pensando, e eu estou muito atenta, né, a essas distinções de cada uma das propostas que veio para o festival. Estou fazendo isso de matéria. Estou aqui com uma vida dupla também, né? Um misto de cumplicidade de artista e de curiosidade da pesquisadora, porque é deformação profissional, não tenho como não estar nesse lugar. E aí eu vejo o quanto que nessa migração digital, que eu acho que ela veio mesmo para ficar, e que bom, né? Eu acho que é uma invasão mesmo, Miguel, e que a gente invada, então, e ocupe mesmo esses territórios que ficam muito restritos, né, a um determinado tipo de comércio, de informação, e a gente pode fazer disso outros usos, e isso é muito importante, politicamente e eticamente muito importante. E aí eu fico atenta, né, como a gente está apresentando vários formatos diferentes, o quanto que o caráter da live, né, do estar sendo feito ao vivo, né, mesmo que de modo remoto, garante para a gente, né, traz para nós a dimensão do ao vivo mesmo que o teatro tem. Porque eu queria fazer eco à apreensão de Paula. Eu também tive uma apreensão completamente distinta do trabalho. Deixa eu botar aqui uma... Vai, descarregar o computador. Eu tive uma apreensão completamente distinta do trabalho vendo no processo seletivo e ontem. Na verdade, eu vi duas coisas... Eu confesso, eu vi duas coisas completamente distintas. E eu devo isso, eu acho... Não só eu estar num outro dia, esse relativismo mais barato, mas ao fato de eu estar vendo enquanto vocês estão fazendo. Ou seja, vocês estão construindo o sentido na hora. E aí eu estou construindo o sentido na hora também com vocês. E isso é a própria definição do que é teatro, né? Enfim, é a gente juntos, mesmo que remotamente, porque eu acho que a gente está junto, mas de modo remoto, construindo o sentido, né? Juntos, nessa colaboração. Eu percebi isso com muita clareza, assim, e fiquei muito feliz, né, de estar acontecendo, da gente estar podendo trazer isso, né, para essa plataforma esquisita aqui, com essas cabecinhas, essas reconfigurações de talking heads, né, enfim. E mais uma vez, assim, dizer que nunca se falou tanto, né, e nunca ouviu-se tão pouco, né? A gente não ouve mais, a gente não tem mais capacidade de ouvir, né? A gente está sempre na próxima fala, na verdade, né? E o teatro, ele nos ensina, na minha formação, assim, que é muito mais ouvir do que falar, né? Está muito mais na transição de quem ouve, né, do que de quem fala. Né? Então, isso ontem foi muito interessante eu poder observar isso, né? No tempo do trabalho, e o quanto também o trabalho ele usa o delay, né? O delay que é lei, né? Delay, não é só com AY, não é com EI também, porque é lei na internet, não tem jeito, né? Na hora de passar de um quadradinho para o outro, tem um tempo, aqui mesmo tem um tempo, né? Se vocês observarem, eu estou fazendo essa maluquice de tá aqui, tá na plataforma com o som calado lá do YouTube, aí vocês veem a diferença, né? Eles estão vendo em outro tempo. Esse gesto que eu estou fazendo agora, ele vai acontecer daqui a pouco lá, não é exatamente nesse momento, como também não é exatamente nesse momento que eu estou fazendo que vocês estão vendo. Tem esses delays, né?
Então, o trabalho, eu fiquei muito impressionada como que vocês usam isso, inteligentemente, assim, né? Trazem isso para dentro da dramaturgia. E ela acolhe isso muito bem, pelas suas características que já foram aqui extensamente expostas, né? Mas não está só na dramaturgia, está no uso inteligente que vocês fazem disso, né? E aí eu fiquei realmente muito impressionada. E eu acho que tudo, para mim, pelo menos, prepara o momento que eu realmente me emociono muito. Eu acho que eu estou preparada para me emocionar com isso. Isso é um mérito da dramaturgia, não do escritor, mas de vocês, de Márcio, e de vocês compondo, que é o momento em que a gente tem aquela evasão um pouco, poder evadir um pouco, né, dessas janelinhas na direção de um tempo também da imagem, da gente poder pensar sobre tudo. O texto é muito pesado, né? O texto é muito denso, ele é bruto, ele é brutal e ele é bruto. Na hora que, no meio da apresentação, eu mandei isso no nosso grupinho lá de curadoria, eu falei, gente, que texto denso, bruto, né? Que nos coloca num lugar da ficção mesmo, que é desse autor, né? E ali, naquele momento, a gente tem possibilidade um pouco até de rever e de recapitular um pouco aquele lugar todo denso e difícil que o texto nos colocou. Então, assim, é uma alegria enorme, né, que vocês estejam aqui justamente pela qualidade e pela especificidade da proposta, compondo esse painel junto com a gente, dessas saídas que a gente está encontrando. Eu concordo com o Celso, ele disse outro dia, essas saídas elas não estão sendo que os artistas estão encontrando, elas não estão sendo feitas simplesmente para responder a uma necessidade de sobrevivência, mas é porque quando o artista ele encontra condições, ele inventa, né? Enfim, ele rasga, ele arrebenta, ele cria, né? Então é o exercício disso, da excelência da criação brasileira que a gente está vendo nesse festival. Estamos chegando perto do fim, já estou sofrendo, porque nunca aprendi tanto, estou aprendendo demais a cada dia, vendo e discutindo aqui. E é muito bom ter Bahia, muito bom ter Bahia junto com a gente, né, fazendo essas coisas tão diferentes e tão importantes, tão urgentes para esse mundo que a gente está vivendo, ensinando a gente a ouvir, que eu acho que foi isso que mais me marcou no trabalho ontem. Nossa, eu tô ouvindo, gente. E eu adoro ouvir, eu sou uma pessoa que eu adoro ouvir, né? Eu tenho isso como pessoa, sou muito solicitada pelos meus amigos porque eu gosto muito de ouvir, eu ouço muito atentamente. Eu tenho um exercício de escuta que eu gosto de fazer, que eu aprendi na escola da Angel, lá no Rio, e que eu exerço, e na escola de teatro também, obviamente, que eu exerço, assim. E aí ontem eu falei, caramba, a gente está ouvindo, olha que coisa, isso é uma performance, hoje em dia, gente, isso é uma performance política, ter um momento em que a gente ouve. Nossa, muito obrigada por me colocar nesse lugar. Deixa eu só falar 2 segundinhos. Para a gente realmente foi muito legal. Eu acho participar desse festival, eu sempre quis participar, nunca participei. Tinha uma grande admiração por esse formato de justamente de ter um debate no dia seguinte. Sempre achei isso, ouvia falar, né? Achava bem interessante. Eu acho que é um momento... Já num outro momento, não é quando a gente sai de cena que faz um debate, ter esse respiro para o dia seguinte. Eu sempre achei muito interessante isso. Eu acho que talvez tenha sido fundamental para a gente, na nossa trajetória agora pandêmica, né? Ter participado desse festival, porque para mim foi uma questão de sobrevivência entrar nesse teatro, web teatro, né? Foi um desafio muito grande, porque eu não sou nada antenada com redes, com não sei o que lá. Então, foi uma descoberta, foi um desafio. Também é uma coisa audiovisual que eu também não dominava muito. Então, foi muito importante para o grupo poder se encontrar aqui nesse espaço do Zoom, poder estar trabalhando nesse momento que o teatro da gente está, né, que é onde a gente fica 24 horas por dia, no teatro, na portaria, no bar, no café, no ensaiando, não sei o que, tá cada um no seu espaço.
mas a gente poder se encontrar aqui, então foi super importante fazer o espetáculo, e claro que esse espetáculo aqui nesse festival teve um sabor diferente, eu acho que por isso todos que estavam com a gente assistindo sempre disse que esse espetáculo foi diferente, e eu agradeço a oportunidade, então, de estar aqui e de ter esse momento super privilegiado de estar com vocês todos. Eu que também queria agradecer muito, agradecer sempre a Chica, que é muito concisa, por isso eu pedi ela para falar, porque realmente esse retorno que vocês dão é importantíssimo, porque é como a gente se vê no espelho e não vê o reflexo, né? Nós do teatro, quando a gente não tem o retorno de uma crítica, de uma reflexão do outro sobre o que a gente fez, é estranho, porque a gente não faz para a gente não faz para o espelho, né? A gente faz para ter um retorno. E é muito bom ouvir os retornos, né? Essa coisa do tempo que Tereza fala. Eu quero conversar muito depois com você, Tereza, sobre muitas coisas, porque eu me identifiquei com muitas questões que você levanta e afinidades também, assim, sobre essa questão da dramaturgia expandida, que é a dramaturgia não só do texto, mas o texto como parte da dramaturgia, e eu estou vendo a dramaturgia da sua enfim, da sua transmissão com essas telas atrás. É incrível, essas telas vazias, mas cheias, né? Na verdade, a gente pode preencher essas telas com muitas coisas. Falar com isso, isso, Celso, e isso é uma preocupação da dramaturgia desde da construção, porque os textos não são nessa ordem, eles estão em outras ordens, tem outras coisas no meio, tem também diálogos, tem 2 ou 3 cenas que são vários personagens que falam, e a gente escolheu fazer os monólogos e nessa ordem, como Clara falou, das 3 loucas que narram a situação, os 3 homens que aceitam a situação, cada um deles tem uma aceitação de receber o lixo, de estar sozinho, de estar na rua e de estar no círculo, e as 4 mulheres que procuram saídas, né, seja lá onde for. E depois a última, que volta a ser a louca lúcida, que faz um panorama, né, uma viagem panorâmica de toda da cidade, de toda a situação, etc. E tal. Eu adoro Matei, eu acho que assim, e o grande desafio de Matei, Celso, é exatamente esse, é deixar o texto quase concreto, né? Não interpretar o texto, não é assim, porque a grande pulsão dos atores é tomar um partido, né? Definir uma coisa. Tem um texto dele que eu adoro, que é Os Ursos Pandas, a história dos Ursos Pandas, que eu odeio a última cena, já falei com ele várias vezes, mas ele não corta a última cena, eu corto todas as vezes que eu monto, que a última cena fecha que os personagens estão mortos, né? E até a penúltima cena, eles podem estar em muitos lugares, não é necessariamente na morte que eles estão. E a dificuldade dos atores interpretarem Matei é exatamente essa, deixar aberto, não oferecer ao público uma das respostas possíveis ao texto, mas deixar todo o painel de possibilidades que o texto oferece também aberto para o leitor, né? Quando você lê o texto, você tem milhares de possibilidades. Quando você vai encenar, geralmente você escolhe uma. Em Matei, você não pode escolher uma, você tem que deixar todas abertas. E é muito complexo, é muito complicado isso. Mas é possível. E daí essa coisa que a Anne falou também, né? Do personagem do ator. O personagem é o ator mais alguma coisa, mais um texto que não é dele, que tem que passar a ser dele, né? Para chegar em algum lugar. Então, como é essa apropriação do texto de outro para si próprio, né? Uma coisa é você construir seu próprio texto verbal,
coreográfico. Outra coisa é você pegar um texto de literário verbal de outro, entrar numa encenação que é um outro texto de outro e se apropriar de tudo isso como seu, né? E ser seu de verdade para poder ser do outro. Esse é o grande exercício que a gente faz. E nessa ferramenta, e nessas plataformas, né? E nessas ferramentas do web teatro, para mim é isso. Para mim, primeiro eu pensava isso, Paula, que o filmado, o registro, não é teatro porque não compartilha o tempo. Mas depois eu pensei, um texto de teatro não é literatura e de alguma forma, é teatro. Já é teatro, porque ele propõe uma encenação, e, ao mesmo tempo, ele também ainda é teatro, porque ele foi escrito numa outra plataforma, que não o palco, né? Ele foi inscrito numa plataforma que enfim, uma tela de computador, palavras, outra coisa. Mas, assim, o audiovisual também ainda é teatro, porque se fosse audiovisual não seria daquele jeito, e já é teatro porque propõe também possibilidades de remanejamento, de diálogo com aquela coisa. Eu acho que a gente precisa investigar mais isso, né? Como editar, reeditar, ou mostrar ali também o processo dentro do registro. Enfim, era uma experiência que eu estava fazendo com o Apaió, com a trilogia do Pelô, com o bando lá em 2012, e que a gente não conseguiu avançar exatamente porque a gente não tinha recursos. Mas era um pouco isso, era de pegar todos os registros das 3 peças da trilogia e reeditar com atores ao vivo e com interferência, inclusive, dos personagens reais do Pelourinho interferindo ao vivo do Pelourinho no espetáculo. A gente nunca conseguiu fazer, mas era uma grande ideia. E eu acho que é isso. Ontem a gente estava em Blumenau, eu, Hebe e Celso Júnior, falando sobre exatamente esse web teatro. De lá eu passei para Guaramiranga, né, para assistir o espetáculo, para no final conversar com os atores e assistir e acompanhar o espetáculo. E eu acho que é isso, quer dizer, é a vantagem desse momento. A gente tem que aprofundar isso, né? Nunca se produziu tanto, nunca se postou tanto, né? Se produziu tantas postagens. Alguém estava me dizendo que, assim, em um mês está se postando o que se postava em um ano. E o público aumentou um pouco, então há uma diluição desse público, né? Pela quantidade de coisas, há um direcionamento de nichos, né? De pessoas que querem ver determinada coisa. Eu acho que é um momento de reflexão, de investigação, de acumular experiências e avançar, né? Eu acho que o teatro se reinventa e se reinventará sempre, né? Desde que saiu da arena grega para o palco, para a rua, para o palco fechado, para as estrebarias, né? Para as cocheiras, para o teatro italiano, para o teatro de arena, para o teatro múltiplo, e agora para esse espaço que é infinito quase, né? Aqui é um espaço infinito, você entra aqui e vê tudo. Então, eu vi Jaque ao vivo nessa primeira apresentação expandida, né, do Viva Dança, e foi um impacto. E ontem, no ao vivo, né, num cenário transmitido, era outro impacto também. Eu já vi antes, entre um e outro, no Vila Velha. Você não fez no Vila Velha, no festival? Ou onde eu vi no festival, Jaque? O Entre Linhas? Eu fiz no Vila Velha, no Viva Dança. Então. Fiz ali no palco mesmo. Não, mentira, foi no Sesc Rio Vermelho. Foi no Sesc. Você fez no Vila, eu acho que no FIAC ou alguma outra coisa. Um pocketzinho, um evento que foi até elaborado pelos artistas, um movimento foi, que você
Foi o palco aberto. Foi o palco Ah, aberto. Foi no palco aberto. Maravilhoso. Bom, enfim, e ver ontem, assim, aquilo é teatro, é dança, é artes cênicas. Eu fico imaginando também toda essa história assim, eu acho lindo o seu movimento, sua guerra, sua batalha. De alguma forma também minha, né, de outra forma, como Teresa falou, de outro lugar, mas também me machuca, né? De outra forma em outros lugares, mas também me machuca. E eu tenho que resolver isso, eu tenho que me curar disso, né? De tudo isso que você fala. Eu acho que a humanidade tem que se curar dessa doença, né? Do racismo e da discriminação. Então, e é importante porque a gente pode estar em todas as cidades do interior, né? Que não tem acesso a teatro, que não tem acesso tão fácil a grandes espetáculos. Mesmo que o teatro vai, né, formatado para os espaços possíveis na cidade do interior. E esses municípios têm acesso agora a esse teatro ao vivo, a esse diálogo, a essa discussão. Então, eu acho que é um momento rico, né? É um momento que a gente tem que aproveitar, inclusive para não enlouquecer, né? A gente tem que reinventar esse momento. E o teatro é isso, é reinvenção, reinvenção, reinvenção a cada dia. Então, você fala, ontem foi incrível. Eu já vi outras apresentações também incríveis. Eles acham que não. Então, porque cada dia foi reinventado, cada dia foi uma situação especial, cada dia foi um momento específico. Mas eu, assim, quero agradecer muito, muito, muito a estar aqui, a ouvir vocês. Bom, gente, é isso. Muito obrigadão por tudo, mesmo de verdade, foi muito bom. Estou feliz. Opa, tem uma diquinha aqui Deu tempo. Clara Torres está lembrando que Fragmentos volta dia 16, 17, 18 de outubro. E aí vocês ficam sabendo de como faz para acessar, se tem ingresso para comprar, tudo nas redes do Teatro Vila Velha e do Teatro dos Novos e tudo. Muito obrigada a todos, um beijo bem grandão. Até amanhã. Beijo, parabéns ao festival. Um beijo, menino. Beijo, galera. Beijo, Jaque.